sobre os peixes elétricos. Então, o peixe-gato do Egito é bem conhecido. Veja aqui tem a paleta de Narmer, de 3.100 a.C. Aqui em cima, tanto do lado direito quanto aqui em cima do lado esquerdo, você tem a figura, a representação do peixe elétrico, do peixe-gato. Então, ele é conhecido há muito tempo. Inclusive, o nome Narmer está ligado também ao peixe elétrico. Mas, enfim, você tem aqui a representação em 3.100 a.C. do peixe elétrico. Então, já conhecido, supostamente usavam o choque desse peixe para tratamento de artrite. Não só os egípcios, os gregos também faziam isso, como a gente vai ver. Eles usariam apenas peixes menores, pois um peixe grande pode gerar de 300 a 400 volts. Nós vamos ver no reino animal qual é o ser vivo que gera maior voltagem da natureza. Já, já. Então, a raia elétrica, conhecida na Grécia, então é um outro contato que o ser humano teve na antiguidade com a eletricidade. Ainda sem conhecer, é claro, os fundamentos disso. Então, o que seria a eletricidade, né? Um comportamento dela em outras circunstâncias, como aconteceria, ainda sem muito estudo a esse respeito, mas na antiguidade esse contato que o ser humano teve com a eletricidade. Então, é isso que nessa parte da apresentação eu quero mostrar a vocês. Sobre a raia elétrica, eu peguei essas informações do Jornal Mediterrâneo de Reumatologia. Tá lá. Tem aqui, inclusive, a referência. Então, a corrente elétrica para curar artrite e cefaleia na medicina grega antiga. O peixe elétrico, né, o peixe-gato, era usado no Egito, justamente para curar artrite também, e na Grécia Antiga, a raia elétrica. Mais para frente tem uma imagem aqui. Aqui. Então, a raia elétrica seria essa. Está aqui representado numa cerâmica bem antiga da Grécia, esse peixe, né, bastante conhecido na antiguidade e usado de forma terapêutica. Então, os médicos da Grécia Antiga aplicavam a eletricidade como meio terapêutico através de um dispositivo elétrico vivo, um peixe chamado Narce, ou peixe torpedo, ou raia elétrica. Aristóteles, Tales e Teofrasto entendiam o magnetismo parcialmente, e a eletricidade permaneceu sem nome. Eles tinham conhecimento de ímãs naturais, é claro, àquela época. Já desde Tales você tem experimentos usando âmbar. Cadê meu âmbar? Está aqui. Experimentos usando âmbar, você tem também naquela época, atraindo palha, esse tipo de coisa, mas ainda não conheciam os fundamentos da eletricidade, exatamente o que acontecia ali. Mas o peixe torpedo, então, era muito usado terapeuticamente, então usavam para dor de cabeça, né? A raia elétrica. A corrente elétrica foi amplamente utilizada na medicina pelos antigos gregos, ainda sem muito conhecimento das causas do fenômeno, mas a aplicação prática. Está aí, então, a imagem da raia elétrica. E o poraquê. Aqui nós conhecemos por poraquê. Muitos chamam de enguia elétrica, mas o termo enguia, apesar de usado, não é correto. Então, o poraquê, até agora acreditava-se, essa pesquisa é bastante recente, até agora acreditava-se que existisse apenas uma espécie de poraquê, o Electrophoros elétricos, descrito em 1766 por Linneu. Mas duas novas espécies foram descobertas, diferenciadas pela voltagem das descargas elétricas e um processo de sequenciamento de DNA. Então, agora você tem 3 espécies de poraquê. A pesquisa é bastante recente, de 2019. Então, aqui você tem o Electrophoros voltae, é uma das 2 novas espécies desse peixe elétrico descobertas na Amazônia. Sua descarga é de até 860 volts.
a maior voltagem já registrada em um animal. Então, esse é o animal que consegue dar o choque, né, com a maior voltagem. Nós já vamos ver como eles fazem para dar esse choque. Então, comparando as três espécies, você tem aqui o Electrophorus voltaico, 860 volts, o Electrophorus elétricos, a primeira espécie descoberta, com 480 volts, e o Electrophorus vari, com 572 volts. A maior voltagem, então, que um animal consegue dar um choque é de 860 volts. Você tem casos, é claro, ali no Amazonas, você tem muitos relatos de choques desse peixe, e mortais, inclusive. Ah, mas um peixe só mataria uma pessoa? Um estudo de 2021 relatou a primeira ocorrência conhecida de caça em bando por enguias elétricas em uma população do Electrophorus voltai na foz do rio Iriri, no Brasil. É claro que o choque de vários poraquês vai ser fatal para qualquer ser vivo, né? Do tamanho que for. As enguias elétricas usam eletricidade de várias maneiras. Baixas voltagens são usadas para detectar o ambiente ao redor. Altas voltagens são usadas para detectar presas e, separadamente, atordoá-las no momento em que a enguia elétrica aplica uma mordida de sucção. Então, é assim que elas caçam, é assim que também elas conseguem detectar o ambiente através dessa sensibilidade. Como elas fazem isso, né? Então, a enguia elétrica atua como uma bateria gigante. O polo positivo está na cabeça e o polo negativo está na cauda. Os órgãos elétricos do animal formam pacotes com cerca de 5.000 células em forma de disco chamadas eletrócitos, células eletricamente excitáveis, com a extremidade positiva de uma célula conectada à extremidade negativa da outra. Cada célula gera apenas cerca de 0,15 volts. Mas se cada célula gera 0,15 volts, como ela vai dar um choque tão potente? Porque essas células se ligam em série, chegando a 860 volts, como no caso daquela espécie de poraquê. Então, como elas fazem isso? Com bombeamento de íons. Cada eletrócito, a célula usada para isso, em uma enguia elétrica, pode bombear íons de sódio ou potássio para dentro ou para fora da célula. Então, o poraquê está lá tranquilo, sossegado. É claro que essas células estão com uma carga elétrica neutra. Você tem sódio e potássio dentro de cada célula. No momento que ela vai caçar, por exemplo, ou no momento que ela quer se defender ou caçar, ela vai separar essas cargas. Então, muito rapidamente, você fica o sódio de um lado, o potássio do outro, ou seja, positivo e negativo. Em cada célula ocorre isso, fazendo uma ligação em série de todas essas milhares de células. Ou seja, você consegue uma bateria animal ali fortíssima, que é justamente o que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então, essa célula altamente polarizada estabelece o que é conhecido como potencial de ação, que agora é capaz de induzir polaridade nas células vizinhas. Em apenas 2 milissegundos, um impulso nervoso pode percorrer todos os eletrócitos, com cada célula ativada, invertendo uma célula vizinha, de modo que o lado positivo de uma fica adjacente ao lado negativo da outra, né? Então, a carga positiva atrai a negativa, você tem o bombeamento de íons ali, de dentro para fora da célula, colocando sódio e potássio em lados separados, e está feita a pilha. Você tem filmagens de enguias matando jacarés. O jacaré foi mexer lá com o poraquê, se deu muito mal. Tomou um choque absurdo. Mas se elas caçarem em bando, elas podem matar um animal de qualquer tamanho. O próprio Volta, ele estudou as enguias elétricas antes de fazer a bateria dele. Então, o estudo de enguias elétricas sempre foi muito interessante na história da ciência. E agora uma equipe estudou esses animais para projetar pequenas baterias implantáveis que algum dia poderiam alimentar um marca-passo ou até mesmo um braço protético.